Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos e não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário pra gente estar trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno, repercutir aqui as últimas notícias do nosso Vascão e resenhar bastante. Família, quero trazer aqui dois cortes lá da live do Edmundo, maneiraço pra gente trocar uma ideia. O Dieguinho fala aí que 90% de chance desse jogador chegar no Vasco aí na janela do meio do ano. Quer saber quem? Te falar, vamos trocar uma ideia sobre esse jogador aí. E o Edmundo também comentou aí que o Vasco acertou agora com o Cabasso, uma das posições aí que a gente entendia que era necessário chegar, mas falta mais algumas. E aí o Edmundo comentou sobre isso, o time que pode ser montado com o Marlon Gomes, esse time que vai chegar até no Brasileirão. Ele deixou a opinião dele ali que ele tá gostando da movimentação do Vasco, o time titular, e aí eu quero trocar uma ideia com vocês também sobre isso. E aqui, cara, eu sempre falo, bato nessa tecla sempre, que futebol é a melhor coisa do mundo. Se tiver brincadeira, se tiver zoação e violência, nem pensar. Ainda mais eu, que ó, eu tenho minha mãe, que é flamenguista, minha esposa é tricolor, então a zoação já começa dentro de casa. Então eu tava acompanhando uma live ontem do Sentimento Tricolor, ele tava falando ali sobre o confronto entre Fluminense e Vasco, e aí dando uma zoação ali, falando que esse jogo de domingo às 6 horas é uma final de Copa do Mundo pro Vascaíno. Eu vou passar esse trecho aqui pra gente também trocar essa ideia aí, brincar, fazer essa zoação. Família vascaína, antes de falar aí que o confronto da Copa do Brasil, né, já tem data marcada. A gente soube que vai enfrentar o trem aí do Amapá e será no dia 23/2, né, às 9h30, família. Então, tava preocupado no início do ano, eu lembro que sempre tava comentando aqui desse processo do Vasco, da montagem do elenco, tem esse confronto aí da Copa do Brasil, mas ainda bem aí que o Vasco vem num processo bacana, vem de duas atuações interessantes diante do Resende, diante do Nova Iguaçu, então o Vasco vai chegar pronto sim, na minha opinião. Tem mais esse confronto aí diante do Fluminense, que vai ser um bom teste, então o Vasco chega bem pronto aí para encarar o trem do Amapá aí às 9h30. Aí o próximo confronto a gente entende que o ABC é um time que tem a tendência a passar, e aí foi um time que ganhou do Fortaleza, então deve ser um jogo aí de mais dificuldade, mas esses jogos aí tem um grau de atenção, de preocupação, porque é um jogo único na casa do adversário, o Vasco não pode perder o jogo, mas claro, a gente aí é totalmente favorito e na minha opinião a gente vai chegar pronto sim aí nesse confronto da Copa do Brasil. A gente espera que a gente faça uma grande trajetória, uma grande campanha para realmente competir nessa Copa do Brasil aí, porque nas últimas edições o Vasco não venceu no Vasco aí na Copa do Brasil. Família, vamos seguir aqui o nosso vídeo e falar dessa resenha que teve ontem lá na live do Edmundo. Eu quero trazer aqui o primeiro trecho, que é o Dieguinho falando desse jogador aí que pode chegar no meio do ano, é uma cria da base do Vasco. Ele ainda dá uma pincelada ali no meio campo do Vasco, é interessante porque a galera tá me criticando, alguns, a maioria tá concordando comigo em relação ao que eu falo do Nenê, mas ele também deu uma pincelada aí no meio campo do Vasco. Se liga só nesse trecho. Agora, sobre reforços, cara, é isso. E eu vou muito na linha do que o Edmundo falou. O Vasco, historicamente, ele sempre acaba trazendo grandes nomes e sempre a base daqueles grandes times que tem os seus grandes destaques. Fala-se muito do 10-10-10. Eu acho que o Marlon Gomes pode acabar sendo esse cara. E também você tem duas opções de fazer um meio campo. Você pode ter esse homem de construção mais à frente com dois volantes por trás, ou você pode fazer o contrário, trazer esse volante posicional e ter um meio-campo com Jair e Marlon Gomes saindo pro jogo, como o Real Madrid joga. Jogava com Casemiro plantado e Kroos e Modric indo pro jogo. Então dá para jogar assim também. Então, assim, se for para trazer um 10 e é difícil achar esse cara, tem que ser realmente o cara. E se você quiser jogar com esse cara, você tem que trazer dois, porque quando esse cara machucar estiver fora, tu vai mudar sempre o esquema do time para quando ele não tiver. Então, acho que é uma decisão que o Barbieri vai tomar com o decorrer do tempo. E primeiro volante, eu acho que é um nome de peso também. E o Souza é um jogador que eu diria para vocês que a chance dele chegar na janela do meio do ano é 90%. Tá aí, né, família? Eu venho comentando aqui, e aí tá rolando debate aqui nos comentários, né? Alguns não, a maioria concorda comigo que o Vasco no Campeonato Brasileiro não pode jogar dessa forma que vem jogando, como o Nenê, como um segundo atacante do lado do Pedro Raul, tem que preencher esse meio campo, e aí você pega ali a ideia de jogo, a maneira que o Dieguinho tá falando, né? De jogar com um volante fixo e o Jair ou o Marlon Gomes, ou dois volantes e o Marlon Gomes de 10, nessa situação que ele tá colocando aí, ele não encaixa o Nenê.
Claro, porque se ele montar o meio-campo, o Nenê não pode jogar ali como atacante com Pedro Raul e apenas um ponto aberto, né? Ou é o Peck, ou é o Orediano, ou é o Eric Marcos. Então, até nesse encaixe aí do Dieguinho, o Nenê tá fora. Pra você ver que eu tô falando, muita gente aí, e o Dieguinho, pô, foi ex-atleta, um cara que, pô, conhece muito de Vasco, sabe que o Vasco vai ter dificuldade de se jogar dessa maneira que vem jogando aí com o Nenê. Tô dizendo aqui que o Nenê não serve pra nada, não. Acho que o Nenê pode até continuar ajudando, entrando no segundo tempo. Agora, um time titular não pode jogar dessa maneira que vem jogando aí. O Nenê tem que entrar no decorrer das partidas. Isso é um ponto. E um outro ponto que eu quero trocar ideia com vocês é sobre o volante Souza. É isso mesmo, 90% de chance aí de ele acertar com o Vasco, segundo o Dieguinho. Acredito nessa informação, porque lá atrás, quando o Alex Teixeira tava para acertar com o Vasco, o Dieguinho, segundo ele, já sabia dessa informação. O Alex Teixeira teria comunicado ele, e aí o Alex Teixeira é muito amigo do Souza, então ele deve estar por dentro dessa situação do Souza poder jogar no Vasco aí nesse ano. Família Vascaína, te faço a pergunta, já é um nome que eu trouxe aqui. Você gostaria do Souza? E eu mantenho aqui o meu posicionamento. Eu gosto muito do Souza. Tem uma diferença muito grande que a galera fica comentando em relação assim, o Alex Teixeira que não rende, esses ex-jogadores aí do Vasco não servem pra nada, não vão render. É uma situação diferente. O Alex Teixeira, ele tava parado. O Souza, ele vem em atividade. Se você pegar agora os números do Souza, ele tá jogando. Ele tá atuando. E muito bem, família vascaína. Então é um jogador para um setor de campo ali que eu acho que é interessante, seria uma boa opção. Não vejo ele junto com o Jair, porque seria um meio campo, na minha opinião, de muita qualidade, de muito recurso, mais lento. O Vasco sem a bola teria dificuldade ali com o Souza e Jair, pelo menos é a minha forma de entender futebol, mas eu acho que é um cara que, dependendo aí da parte financeira, é claro, deveria estar no elenco do Vasco, porque é um atleta que vai agregar bastante em termos de experiência, liderança e também de qualidade, pelo menos é o meu ponto de vista. Queria trocar essa ideia aí com vocês também nos comentários. Agora eu vou passar aqui o trecho do nosso ídolo Edmundo, porque ele falou, chegou o Capasso, né? Tá confirmado, o Capasso falou, sou Vasco, e aí a conversa agora, será que vai chegar um volante, um camisa 10? O Edmundo falou um pouco sobre isso aí. Eu quero que você escute aqui a opinião do ídolo Edmundo para ver se você concorda. Segundo ele, dá para esperar aí a cereja do bolo. Vamos lá. Cara, Gui, eu acho que a formação de um time no passado dependia muito desse camisa 10, que era o jogador de criação. Hoje é jogador de lado, é o jogador de lado de campo quem cria mais, né? Esses meias, né? Como joga o Real Madrid, são mais de construção, aquele box to box, aquele cara que pisa na área quando o time dele está atacando e está ali na intermediária para defender quando o time está se defendendo. Então, eu acho que o grande craque pode jogar na frente, pode jogar no meio, pode até não jogar com a camisa 10, mas esse grande craque ele vai ser uma oportunidade de mercado, na minha opinião. Vai aparecer quando, sei lá, o Felipe Coutinho quiser voltar ao Brasil, Oscar, como foi ventilado, e outros tantos, Neymar, por que não sonhar com o Neymar? A gente pode sonhar também, porque o Vasco está se estruturando para receber esses grandes craques. Mas não acho que vai ser uma procura imediata. Acho que o Vasco vai esperar pela volta do Marlon Gomes. Por quê? Porque o que deu certo nesses últimos 2 jogos foram os 2 laterais virem por dentro. Você prende o Rodrigo, né, nesse último jogo foi o Patrick de Lucas, mas você prende o volante e você começa a construção do seu jogo por dentro com os 2 laterais. E ali o jogo se desenvolve, eles fazem as ultrapassagens, mas o Vasco começa a povoar mais o setor de meio campo, que é onde tudo acontece. É claro que você precisa de um cara brilhante ali, um cara que toca uma bola como fazia o Ronaldinho Gaúcho, toca para um lado, vira a cara para o outro, dá uma caneta, desmonta as linhas. Tudo isso, essa nova linguagem do futebol, você sempre precisa desse jogador. Mas acho que por hora, ou pelo menos para esse campeonato estadual, início de brasileiro, eu acho que o Vasco vai fazer Rodrigo, Jair e Marlon Gomes como titulares, né? E aí, Peck de um lado, Pedro Raul e Figueiredo, o próprio Orediano, Egnaldo, enfim. Aí é uma disputa interna que é sempre muito sadia. Eu acho que vai ser por aí e o sinal de alerta vai estar sempre ligado para as oportunidades. E eu reputo, aí não vou colocar o improvável Futebol Clube, mas eu reputo que é um bom time. É uma boa formação de time, pelo menos num primeiro momento. Se ali um ou outro no futuro não vai performar, e se a categoria de base vai nos trazer um novo Felipe Coutinho, enfim, isso aí é o imponderável Futebol Clube, mas eu entendo
que esse time, esse 11, né, é uma ótima formação, pelo menos no meu modo de ver, se o Maurício Barbieri tiver a capacidade de fazer todos eles produzirem o máximo possível. É isso, eu já falei aqui uma outra vez que eu trouxe esse assunto em relação do camisa 10 ou do volante, que eu acho que esses jogadores de mais qualidade, se chegassem hoje no Vasco, claro que concordo com o Edmundo, às vezes pode aparecer ali um jogador, oportunidade de mercado que o Vasco não tá contando, e aí esse jogador possa ajudar bastante, mas eu também acho que a chegada de alguns atletas poderiam acelerar aí o desenvolvimento do time, o coletivo, o entrosamento, porque a parte tática, a parte técnica, perdão, é fundamental. Jogadores de mais qualidade, a tendência é que melhore o PEC, que melhore pro Pedro Raul e tudo mais, mas entendo também essa questão que o Edmundo tá colocando e concordo. Claro que, como ele falou ali no final do vídeo, depende se o Barbieri vai conseguir encaixar esse time, se os jogadores vão render também dentro de campo, principalmente no Brasileirão. Tudo que a gente fala aqui é visando o Brasileirão. E tem essa questão aí do Marlon Gomes, que eu concordo plenamente que pode fazer essa função. Quem tá acompanhando aí o Sul-Americano vê que ele tá jogando ali no setor de campo, que ele, no Vasco, seria mais esse 10 ali, jogando junto com o Jair, fazendo como o Dieguinho falou ali, que seria o meio-campo do Real Madrid, o De Luca, o Rodrigo de Casemiro e o Marlon Gomes e o Jair de Modric e Toni Kroos, né? Então poderia jogar nessa função aí realmente. Mas tem a questão também de contusão, de cartão, seleção sub-20 também. O Marlon Gomes pode ser um cara que vai sempre estar desfalcando o Vasco, então é interessante olhar assim pro mercado. Mas concordo aí com tudo que o Edmundo falou, cada ponto aí que ele colocou. Uma oportunidade de mercado, mas se o time encaixar, dá pra esperar. E aí você seguir com um time que tá rendendo, família vascaína, mas tudo isso a gente vai ter que ver dentro de campo, funcionar. E o Marlon Gomes vai ser uma peça importante aí nesse sentido. Se a gente vai poder esperar ou não essa cereja do bolo, esse meio armador, esse camisa 10. Pelo menos é a minha maneira aqui de pensar, quero saber a de vocês. Agora vamos resenhar aqui, porque futebol é isso. O Vasco volta à elite do futebol brasileiro, tem um clássico pra fazer domingo, a gente tem uma outra realidade, né? Vendo bons jogadores vestir a camisa do Vasco, né? Pedro Raul, Jair, entre outros aí. Então estou muito feliz de viver essa realidade e mais, entrar dentro de uma partida, um clássico, né, contra o Fluminense e ter a possibilidade de competir. Porque nos últimos anos o Vasco realmente vem montando aí elencos trágicos que não davam essa possibilidade pra gente. Mas, família vascaína, como eu repito aqui, brincadeira, zoação faz parte do futebol, é a coisa mais perfeita que tem, zoação no futebol. Pô, você ganha do meu time, eu ganho do seu, por exemplo, a gente não poder brincar, então quero trazer esse trecho aqui do sentimento tricolor, se não me engano o nome dele é Sandro, e ele deu uma zoada aí com toda a humildade, com toda a tranquilidade do mundo, mas brincou aí com a torcida vascaína. Se liga só. Então assim, o vascaíno, brother, ele se dói muito com algumas coisas, tá levando esse jogo aí como se fosse a final de Copa do Mundo. Fizeram música pro confronto. Fizeram música para o confronto. Fizeram milhares de adesivos para poder colar no Maracanã. Ou seja, é uma torcida que, com todo respeito, ela tá carente nos últimos anos de grandes jogos, porque ficou afundado lá na Série B há muito tempo. Então eu entendo, para nossa torcida é só mais um jogo, pro vascaíno é final de Copa do Mundo. Tá aí, família. Cara, assim, eu acho muito engraçado essa maneira aí que alguns tricolores estão colocando a narrativa desse jogo, né? Que é final de Copa do Mundo, que é final de Mundial. E aí eu vou te falar uma coisa, cara. Se você é um escritor de novela, um roteirista de filme, você escolheria o Fluminense pra fazer uma final de Mundial, uma final de Libertadores, uma final de Copa do Mundo? Claro que a gente tá brincando aqui, mas nunca a gente escolher o Fluminense. Eu não tô entendendo essa narrativa que eles estão colocando, porque nos últimos anos, sim, o Fluminense vem aí fazendo campanhas interessantes no Campeonato Brasileiro, uma 6ª colocação, uma 7ª, agora no último Brasileirão foi 3º colocado, mas é um clube que nunca consegue dar um próximo passo, e isso foi comprovado na última Copa do Brasil, né, que como eu disse aqui, minha esposa é tricolor, tava acompanhando aqui o jogo, e o Corinthians, cara, ganhou com uma facilidade que eu tenho certeza que todos os tricolores ficaram com muita raiva, foi 3-0, fora o baile, parecia que o Corinthians estava jogando contra o Nova Iguaçu, contra um time pequeno, e passou pra final da Copa do Brasil, ou seja, eu não entendo essa narrativa aí que o vascaíno inveja o tricolor. Mas de quê? Quais são as últimas conquistas? O que vocês estão fazendo? Fazer boas campanhas no Campeonato Brasileiro é interessante. E título? O que fica é título. E isso vocês não conquistam há muito tempo. Que o Carioca, pô, a gente não vai contar, pelo amor de Deus. Então eu não entendo realmente essa narrativa. A gente não tem inveja nenhuma do Fluminense. E aí, cara, esse jogo que eles estão colocando, essa questão do Maracanã, da administração, da torcida do Vasco fazer música, levar adesivo, é isso. Não tem nada a ver com o Fluminense. Seria dessa forma, assim, a forma incompetente
qualquer outro clássico, porque o Vasco tá aí nessa disputa com Fluminense e Flamengo para administrar o Maracanã. Então eu acho muito engraçado, eu morro de rir aqui em casa com esses tricolores que ficam colocando essa superioridade em cima do Vasco, de que eles não ganham nada há muito tempo. No grito é campeão aí de um grande título de expressão há muito tempo. Eu até falei aqui outro dia, né? A última conquista grande do Fluminense foi em 2012, a do Vasco foi em 2011. Então vocês estão num sofrimento danado aí, para de não ganhar nada, de não gritar, é campeão. E é o que eu venho falando aqui. A nossa situação de rebaixamento, de viver uma Série B, eu já falei isso aqui, é um problema com o nosso gigantismo. Acho que é uma das maiores torcidas do país e tem essa mediocridade aí das últimas gestões de montar elencos terríveis, resultados que não são compatíveis com a grandeza do clube, não tem nada a ver com o Fluminense, inveja nenhuma, e aí eu morro de rir com isso, família vascaína. Mas no clássico aí de domingo a gente vai fazer uma boa partida, com certeza a gente vai ganhar. Pensando no lado competitivo, eu não vejo essa diferença, eu sei que o Fluminense está mais à frente em termos de entrosamento, né, um tempo de trabalho maior, mas cara, as peças que o Vasco tem hoje, dá para competir com tranquilidade. Acredito muito que o Vasco vai fazer uma boa partida nesse domingo. Enquanto isso, eu vou continuar rindo aqui com essa narrativa deles aí de final de Mundial, final de Copa do Mundo. Isso é muito engraçado, família vascaína. Mas eu vou ficando por aqui. Tamo junto. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever no nosso canal. Tamo junto. E é muito bom ser Vasco.